Olá! Hoje a gente vai falar sobre a evolução da literatura desde o trovadorismo até a literatura contemporânea, percorrendo vários séculos de histórias e mudanças culturais que marcaram profundamente a forma como as pessoas escrevem e se expressam. Ao longo do tempo, a literatura mudou muito, acompanhando a sociedade, a cultura, a ciência e os jeitos das pessoas pensarem, mostrando como cada época possui suas próprias ideias, valores e visões do mundo. A gente vai explicar o que é cada período, o contexto histórico em que surgiu, suas principais características, os gêneros literários mais importantes e também os autores que se destacaram em cada fase. Para entender como a literatura evoluiu até hoje, precisamos perceber sua importância para a sociedade e enxergar como os livros ajudam a contar a história da humanidade. Trovadorismo, o que é? O trovadorismo é o primeiro movimento literário da língua portuguesa, marcando o início da nossa rica tradição cultural e literária, surgindo no sul da Península Ibérica como uma manifestação essencialmente oral e musical. Esse movimento representa a aurora da poesia em nossa língua, em uma época que a escrita era um privilégio de pouquíssimos e a literatura precisava ser cantada para chegar ao público. As obras não eram feitas para serem lidas silenciosamente em livros, mas sim para serem apresentadas em voz alta, acompanhadas de instrumentos musicais como o alaúde e a viola. Em cortes reais ou praças públicas, o trovadorismo é, portanto, a única perfeita entre a poesia e a música, funcionando como um grande veículo de comunicação, entretenimento e até mesmo de crítica social daquela época, registrando os sentimentos e costumes e conflitos de uma sociedade antiga. O contexto histórico desse movimento abrange o período do século XII ao século XIV, uma época profundamente marcada pelo sistema feudal e pela visão teocêntrica do mundo, onde Deus e a Igreja Católica ocupavam o centro de absolutamente todas as coisas. A Europa vivia o auge da Idade Média, um período de grande imobilidade social, onde a sociedade era rigidamente dividida entre a nobreza, que guerreava, o clero, que rezava, e os camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Além disso, era o tempo das cruzadas e da Guerra da Reconquista na Península Ibérica, conflitos religiosos que moldavam o imaginário das pessoas, baseando a vida no conceito de vassalagem. Esse juramento de fidelidade entre o vassalo e seu senhor feudal foi tão forte que acabou se refletindo diretamente na literatura da época, ditando a forma como os poetas se relacionavam, não apenas com a sociedade, mas também com a figura da mulher amada. As características do trovadorismo refletem perfeitamente os costumes medievais, destacando-se fortemente a vassalagem amorosa, onde o poeta se coloca como um servo submisso à sua amada, que é visto como uma figura inalcançável, pura e quase divina. A linguagem utilizada era o galego-português, um idioma que serviu de base para o português moderno, e as composições eram extremamente marcadas pela oralidade e pela musicalidade, utilizando refrões e repetições para facilitar a memorização pelo público. Outra característica marcante é o forte apelo ao sofrimento amoroso, a chamada coita, a coita de amor. Além da forte presença do teocentrismo e da moral cristã ditando as regras de comportamento, o movimento também possuía uma veia satírica muito afiada, que não poupava críticas aos costumes da época, ao comportamentos inadequados do clero, à nobreza falida e às fofocas da corte, mostrando que a literatura já cumpria um papel de crônica social. No lugar da poesia e prosa tradicionais, como conhecemos hoje, a literatura trovadoresca se manifestava exclusivamente através das cantigas, que eram os poemas cantados e divididos em duas grandes categorias, as líricas e as satíricas. As cantigas líricas englobam a cantiga de amor, onde o eu lírico é masculino,
sofre pela amada idealizada e se declara seu vassalo amoroso em um ambiente de corte. E a cantiga de amigo é onde o eu lírico é feminino, embora escrita por homens, retratando a saudade da camponesa pelo seu amado, que partiu para o mar ou para a guerra. Já as cantigas satíricas, são divididas em cantiga de escárnio, que faziam críticas indiretas, com ironia e duplo sentido, sem citar o nome da pessoa zombada, e as cantigas de maldizer, que eram ataques diretos, agressivos, utilizando palavrões e citando abertamente o nome da pessoa alvo da ofensa, revelando os escândalos da sociedade medieval ibérica. Os principais autores do trovadorismo, conhecido como trovadores, eram geralmente homens da nobreza que compunham as letras e as melodias, deixando um legado fundamental para a historiografia e para a língua portuguesa. O marco inicial do movimento é frequentemente atribuído a Paio Soares de Taveróis, autor da famosa Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Garvaia. Escrita no final do século XII, que é considerada o mais antigo texto literário galego-português conhecido, outro nome de extrema importância é o rei Dom Dinis de Portugal, conhecido como Rei Trovador, que foi um dos mais férteis e brilhantes compositores do período, sendo autor de centenas de cantigas de amor e de amigos que demonstram grande refinamento técnico e poético. Também devemos destacar João Garcia de Guilhades, um trovador que se notabilizou tanto pela qualidade de suas cantigas de amigo, quanto pela acidez e inteligência de suas cantigas satíricas, sendo um dos maiores cronistas poéticos daquele período. Bom, o humanismo é um período de transição na literatura e na cultura europeia, funcionando como uma ponte entre a Idade Média e o Renascimento, onde o homem passa a questionar seu papel no universo e a valorizar a razão e o conhecimento humano. Deixa de ser um movimento estritamente teocêntrico e passa a explorar as capacidades, as emoções e os conflitos terrenos, preparando o terreno intelectual para o mundo moderno. É o despertar de consciência crítica, onde a arte e a literatura começam a se desprender lentamente do controle absoluto da Igreja. Agora iremos falar sobre o contexto histórico do humanismo. E bom, o contexto histórico deste período ocorre principalmente no século XV, uma época de profundas transformações marcadas pelo declínio do sistema feudal, o surgimento da burguesia e o início das grandes navegações que expandiram as fronteiras do mundo conhecido. Com o desenvolvimento da cidade e do comércio, surge uma nova classe social, que não está ligada à nobreza e neoclero, trazendo novas necessidades culturais. A invenção da empresa de Gutenberg também revoluciona este século, permitindo que os livros e o conhecimento circulassem mais rápido e chegassem a um número maior e muito maior de pessoas. As características centrais do humanismo giram em torno do antropocentrismo, ou seja, a ideia do homem como o centro do universo, valorizando a racionalidade, a ciência e a busca pelo conhecimento empírico, em oposição aos dogmas religiosos medievais. Há uma separação crescente entre a poesia e a música, com a poesia passando a ser escrita para ser lida e declamada, ganhando formas mais complexas. Além disso, a literatura começa a fazer duras críticas sociais aos vícios humanos, a corrupção da igreja e a decadência da nobreza, demonstrando um olhar mais racional sobre a sociedade. A poesia, prosa e o teatro ganham contornos muito específicos no humanismo, com a poesia palaciana sendo produzida nas cortes, feita agora para ser declamada e demonstrada um vocabulário mais rico e elaborado. A prosa ganha destaque através das crônicas históricas, que abandonam a mitologia para registrar os fatos políticos e a vida dos reis com maior rigor documental e pesquisa. O teatro é o grande expoente desse período,
popularizando-se por meio de peças curtas chamadas autos e farsas que misturavam o sagrado e o profano, a comédia e a moralidade, servindo como um grande espelho crítico da sociedade da época. Os principais autores do humanismo português deixaram obras que mudaram a história da literatura, com destaque absoluto para Gil Vicente, o pai do teatro em Portugal, cuja obra mais brilhante e famosa é o Alto da Berca do Inferno, uma crítica impiedosa a todas as classes sociais. Na prosa, o grande nome é Fernão Lopes, nomeado a cronista mor do reino, que escreveu obras fundamentais como a Crônica do Dom João I, elevando a historiografia a um nível de excelência literária. Na poesia, Garcia de Rezende reuniu as melhores produções da época, na obra Cancioneiro Geral, um livro que preservou a poesia palaciana e nos permite entender o pensamento da nobreza portuguesa daquele século. O classicismo é um movimento literário que representa o renascimento nas letras, caracterizado por uma busca incessante pela perfeição estética, pela harmonia e pela inspiração direta nos grandes modelos da antiguidade clássica greco-romana. Este movimento abandona os excessos e a visão fragmentada da Idade Média, buscando uma literatura que eleva o espírito humano através da beleza formal e da simetria. É o momento em que a literatura portuguesa atinge a sua maturidade literária com a adoção de novas métricas e formas poéticas que exigiam grande habilidade técnica dos escritores. O contexto histórico do classicismo se passa no século XVI, a Era de Ouro de Portugal, momento em que o país era uma das maiores potências mundiais devido ao sucesso absoluto das grandes navegações e ao descobrimento de novas terras, incluindo o Brasil. A Europa vivia o apogeu do renascimento cultural e científico, enquanto paralelamente ocorriam a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, que gerava grandes debates teológicos. Esse ambiente de expansão marítima e descoberta de novos mundos encheu o povo de orgulho nacionalista, refletindo-se na produção de obras grandiosas que celebravam os heróis e os feitos épicos da nação. As características marcantes do classicismo incluem o rigor formal absoluto, a busca pelo equilíbrio, pela clareza e pela proporção, características herdadas dos deuses e filósofos gregos e romanos. Há o uso constante de figuras da mitologia pagã, convivendo com a fé cristã, além da crença de que a arte deve imitar a natureza em sua forma mais idealizada e perfeita. O racionalismo impera, com a emoção sendo rigorosamente controlada pela razão, e adota-se a medida nova que são os versos decassílabos, introduzindo o formato do soneto que se tornaria uma das estruturas poéticas mais amadas da literatura. A poesia, prosa e o teatro no classicismo refletem a erudição do período, sendo a poesia a forma de maior prestígio, dividida entre a poesia lírica, que explorava os dilemas do amor platônico e o desconcerto do mundo, e a poesia épica, que destinava a narrar grandes aventuras heróicas. A prosa desse período é marcada por relatos de viagens, cartas de descobrimento e textos de caráter pedagógico e moralizante, que documentavam o choque cultural com novos continentes. O teatro, buscando se afastar do modelo popular humanista, tenta resgatar as estruturas da tragédia e das comédias gregas antigas com regras rígidas de espaço, tempo e ação, voltado para uma plateia mais culta e aristocrática. Os autores dessa época são encabeçados por Luís Vaz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa, cuja obra máxima,
Os Lusíadas e a Grande Epopeia Nacional, que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias e glorifica a história de Portugal. Camões também brilhou imensamente na poesia lírica, com sonetos inesquecíveis como Amor é fogo que arde sem se ver, que exploram a dor e as contradições do sentimento amoroso. Outro nome fundamental para a introdução desse estilo em Portugal foi Francisco de Sá de Miranda, o autor responsável por trazer da Itália as novas formas poéticas e os versos decassílabos, consolidando a medida nova da nossa literatura. Bom, agora iremos falar sobre o Barroco. O que é o Barroco? Bom, o Barroco é um estilo literário marcado pelo exagero, pelo conflito e pela dramaticidade extrema, refletindo a angústia de um homem que se encontra dividido entre a salvação espiritual e os prazeres mundanos. É a arte do contraste do claro e do escuro, onde a linguagem se torna propositalmente rebuscada e cheia de figuras de linguagem para expressar a complexidade da alma humana. A estética barroca tenta, através de palavras torcidas e ornamentadas, dar forma ao desespero e à instabilidade de uma época marcada por grandes crises religiosas e morais. O contexto histórico do Barroco se estabelece fortemente durante o século XVII, um período de profunda tensão na Europa e em suas colônias, fortemente influenciada pela Contra-Reforma da Igreja Católica, que buscava recuperar os fiéis perdidos para o protestantismo. O Tribunal de Inquisição atuava com força, impondo a censura, o medo e o controle sobre o pensamento e a arte, gerando um clima de repressão que afetou diretamente os escritores. No Brasil, colônia, o período coincide com o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, especialmente na Bahia, que era o grande centro econômico, político e cultural. Cenário onde a nossa primeira literatura mais elaborada começou a florescer. Agora, as características, a gente vai falar sobre as características do Barroco. E bom, as características fundamentais do Barroco incluem a linguagem altamente requintada e o uso excessivo de figuras de linguagem como antíteses e paradoxos, metáforas e hipérboles, refletindo a dualidade constante entre o céu e a terra, o pecado e o perdão. A literatura barroca se apoia em dois estilos principais: o cultismo, caracterizado pelo jogo de palavras e pela ornamentação, vocabulário extrema, e o conceptismo, focado no jogo de ideias, na argumentação, lógica e no convencimento do leitor. Outros traços notáveis são o pessimismo e a constante lembrança da morte, e também a noção do que o tempo passa rápido e destrói todas as coisas belas e vaidades da vida humana. A poesia, prosa e teatro barrocos assumem tons de persuasão e grandiosidade, com a poesia se dividindo entre poemas religiosos e reflexivos sobre a salvação, e poemas satíricos que denunciavam a corrupção e a hipocrisia da sociedade colonial. A prosa é amplamente dominada pela oratória sacra, com sermões e pregações elaboratíssimos, construídos com lógica impecável para emocionar e convencer os fiéis a seguirem os preceitos cristãos. O teatro barroco, muito usado por ordens religiosas como os jesuítas, tinha um caráter moralizante e pedagógico, utilizando o drama visual e a alegoria para catequizar e educar o público de acordo com os ensinamentos da Igreja. Os principais autores do Barroco no Brasil deixaram marcas profundas na nossa formação cultural, sendo Gregório de Matos, apelidado de Boca do Inferno, o maior expoente da poesia, conhecido por sua obra Poemas Escolhidos, que mescla poesias líricas belíssimas e satíricas ferozes contra a sociedade baiana. Na prosa, o grande mestre
incontestável é o Padre Antônio Vieira, um religioso português que viveu no Brasil, sendo a sua obra Sermões, em especial Sermão da Sexima, não sei pronunciar essa palavra, o maior exemplo de conceptismo barroco, defendendo os índios e criticando os colonizadores com uma inteligência retórica brilhante. Outro ator de relevância, considerado o marco inicial do barroco brasileiro, é Bento Teixeira, autor do poema épico Prosopopeia. Arcadismo, o que é? O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, é um movimento literário que surge como uma reação direta aos exageros e à complexidade obscura do barroco, buscando retornar à simplicidade, à clareza e ao equilíbrio inspirado na natureza na antiguidade. Os escritores arcades adotam pseudônimos de pastores gregos ou romanos e fingem viver uma vida simples no campo, longe da agitação e da corrupção das grandes cidades. É uma literatura que exalta a razão e a vida bucólica, em criando passagens tranquilas onde o amor e a poesia podem florescer em paz, longe dos problemas sociais e econômicos reais. O contexto histórico do arcadismo se desenrola ao longo do século XVIII, o chamado Séculos da Luz, marcado fortemente pelo iluminismo na Europa, um movimento filosófico que colocava a razão e a ciência acima das crenças religiosas e do poder absoluto dos reis. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos são eventos globais desse período, espalhando ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. No Brasil, o eixo econômico se desloca no nordeste para a região de Minas Gerais, devido à exploração do ouro, e as ideias iluministas acabam inspirando revoltas anticoloniais, sendo a principal delas a Inconfidência Mineira, que teve forte envolvimento dos poetas arcades. As características do arcadismo são baseadas em lemas latinos que ditam a filosofia do movimento, como Fugere Urbem, que significa a fuga da cidade, e o Locus Ammonius, que é a busca por um lugar ameno e tranquilo na natureza. Há um grande racionalismo na composição dos textos, rejeitando o excesso de emoção e adotando uma linguagem simples e objetiva e direta, conhecida como inutilia truncate, ou seja, cortar o inútil. A figura do bom selvagem e a exaltação de uma vida pastoril idealizada são constantes, criando uma poesia que finge ser popular, mas que na verdade é altamente etilista e segue regras estéticas muito rígidas, copiadas do clássicos. A poesia, prosa e o teatro no arcadismo brasileiro têm um foco quase exclusivo na produção poética, que se divide em duas vertentes principais: a poesia lírica e a poesia épica. A poesia lírica é repleta de sonetos e liras que descrevem cenários campestres, rebanhos de ovelhas e amores platônicos entre pastores e ninfas, sempre um tom sereno e equilibrado. A poesia épica tenta narrar os grandes feitos da história colonial brasileira, muitas vezes exaltando a natureza local e inserindo o índio como um elemento da paisagem heróica. Embora ainda sob uma visão europeia, a prosa e o teatro foram muito menos expressivos no Brasil neste período, limitando-se a cartas e documentos de caráter político-filosófico, sem a mesma força estética dos poemas. Os principais autores do arcadismo no Brasil foram fundamentais tanto para a literatura quanto para a história política do país, com destaque para Tomás Antônio Gonzaga, autor da obra Marília de Dirceu, a mais célebre poesia lírica do período, que canta o amor do pastor Dirceu por sua amada Marília. Outro gigante do movimento é o Cláudio Manuel da Costa, que introduziu o arcadismo no Brasil com seu livro Obras, utilizando o pseudônimo de Glaucete Sartúnio, demonstrando grande apuro formal em seus sonetos. Na poesia épica, destacam-se Basílio da Gama,
o autor de O Uruguai, que inova ao não usar estrofes regulares e rimas, e Santas Rita Durão, que escreveu o poema Caramuru, narrando o descobrimento da Bahia. Agora iremos falar sobre o romantismo. O romantismo é o movimento literário da paixão, da liberdade criativa e da exaltação do eu, rompendo violentamente com as regras rígidas, a racionalidade e a imitação clássica que dominavam o arcadismo e os períodos anteriores. É a época em que o sentimento, a imaginação, a fantasia e o sofrimento humano são elevados ao patamar mais alto da arte, permitindo que o escritor expresse a sua dor e a sua visão de mundo de forma completamente livre. O romantismo marca o nascimento de uma literatura com cores verdadeiramente nacionais no Brasil, ajudando a criar uma identidade cultural própria para o país recém-independente. O contexto histórico do romantismo no Brasil abrange grande parte do século XIX, sendo inaugurado oficialmente logo após a independência do Brasil e a chegada da família real portuguesa, eventos que transformaram o Rio de Janeiro no centro cultural e político do Império. O país precisava construir uma identidade nacional, que o Portugal diferenciasse de Portugal, e a literatura assumiu esse papel patriótico de inventar os heróis e os símbolos da nova nação. Globalmente, o mundo vivia as consequências da Revolução Industrial e o fortalecimento da burguesia, que passou a ser a grande consumidora de livros, jornais e especialmente dos folhetins românticos que ditavam a moda e o comportamento. As características do romantismo são extremamente ricas e variadas, sendo como base o subjetivismo, onde o mundo é interpretado através das emoções e do estado do espírito do autor, e o egocentrismo focado fortemente no indivíduo. O nacionalismo é intenso, exaltando a natureza exuberante do Brasil e transformando o índio no grande cavaleiro heróico nacional, no chamado indianismo. O movimento também é marcado por um profundo pessimismo e escapismo, onde o autor não conseguia lidar com a realidade, foge para o passado histórico, para a loucura ou em casos extremos e muitos comuns na segunda geração romântica, para a morte. A poesia, a prosa e o teatro românticos foram extremamente produtivos e populares, com a poesia se dividindo em três grandes gerações: a primeira nacionalista e indianista, a segunda ultrarromântica e voltada para a morte, e a terceira condoeira, voltada para causas sociais como o fim da escravidão. A prosa de fixação explodiu com o formato de romance publicado em capítulos nos jornais, dividindo-se em romances urbanos sobre a alta sociedade, romances regionalistas mostrando o interior do país, romances históricos e indianistas. O teatro romântico ganhou força com a comédia de costumes, que retratava os hábitos e a hipocrisia da sociedade carioca de forma divertida, acessível e muito bem aceitada pelo público burguês da época. Os principais autores românticos criaram as bases da literatura brasileira, como Gonçalves Dias, o mestre da primeira geração poética, autor da inesquecível Canção do Exílio e do poema épico Juca Pirama. Na prosa, o gênio absoluto foi José de Alencar, que mapeou o Brasil em seus romances e imortalizou a figura do índio heróico, em obras-primas como o Guarani e Iracema. A segunda geração poética tem seu ícone em Álvares de Azevedo, com o livro póstumo Liga dos 20 Anos, repleto de melancolia e morbidez, enquanto a terceira geração é liderada brilhantemente por Castro Alves, o poeta dos escravos, autor do impactante poema O Navio Negreiro, que denunciou os horrores da escravidão.
realismo é um movimento que surge para destruir as ilusões e as idealizações do romantismo, trazendo a literatura de volta para o chão da realidade objetiva, crua e muitas vezes cruel das sociedades capitalismo em desenvolvimento. Os escritores realistas abandonam o sentimentalismo exagerado, as donzelas indefesas e os heróis imperfeitos, passando a investigar os personagens como produtos do seu meio, repletos de falhas, interesses, egoístas, hipocrisias e desejos ocultos. A literatura passa a funcionar como um bisturi, dissecando a sociedade e expondo as doenças morais da burguesia, o casamento por interesse e a corrupção das instituições humanas. O contexto histórico do realismo engloba a segunda metade do século XIX, uma era dominada pelos grandes avanços tecnológicos e científicos resultantes da segunda Revolução Industrial, que alteraram profundamente a percepção do tempo e do espaço. O pensamento humano foi tomado por novas correntes filosóficas e científicas, como o positivismo de Auguste Comte e o evolucionismo de Charles Darwin e o marxismo, que exigiam uma análise racional e materialista do mundo. No Brasil, o Império entrava em declínio com a pressão para a abolição da escravatura e a iminente proclamação da República, gerando um ambiente de grande turbulência política, modernização urbana e o fim das antigas estruturas patriarcais. As características do realismo incluem a objetividade e o distanciamento do autor, que narra os fatos sem se deixar levar pela emoção, buscando uma precisão quase documental na descrição dos cenários e das ações. Aprofunda-se intensamente na análise psicológica dos personagens, mostrando que as aparências enganam e que o comportamento humano é movido por interesses ocultos e egoísmo. O movimento faz uma crítica social afiada, desmascarando a família tradicional, a igreja e o Estado, além de apresentar o amor não como uma força espiritual salvadora, mas muitas vezes como uma relação de poder e interesse financeiro ou pura atração física. A poesia, prosa e teatro no realismo têm a prosa como grande veículo de expressão do movimento, produzindo romances e contos maduros, lentos em ação física, mas extremamente dinâmicos nas reflexões mentais e nas análises de caráter. A poesia realista, geralmente agrupada sob o movimento do parnasianismo, busca a perfeição formal, a métrica exata e a descrição de objetos de artes, abandonando completamente as emoções e os derramamentos amorosos. O teatro realista também busca a verossimilhança, o chamado teatro de tese, apresentando problemas contemporâneos em cenários que imitam com perfeição salas de estar reais, forçando o público a refletir sobre os problemas da sociedade e as hipóteses das relações familiares. Os principais autores dessa fase produziram as obras mais geniais e atemporais da nossa literatura, sendo Machado de Assis o maior escritor brasileiro de todos os tempos, inaugurando o realismo no Brasil com o revolucionário livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e criando a enigmática obra-prima Dom Casmurro. Outro nome de imenso peso no realismo e naturalismo foi o Aloysio Azevedo, que chocou a sociedade com a publicação de O Cortiço, mostrando a vida miserável, os instintos básicos e a luta de classe das pessoas marginalizadas no Rio de Janeiro. Em Portugal, a referência máxima do realismo é essa de Queiroz, que destruiu a moralidade da burguesia e do clero português através de obras formidáveis e ácidas como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Bom, agora a gente está chegando na reta final da nossa linha do tempo. O que é o modernismo? O modernismo é o grande grito de liberdade da literatura e das artes no Brasil. Um movimento de ruptura radical com todo o academicismo
o tradicionalismo e as regras do passado importantes da Europa, buscando finalmente descobrir e expressar a verdadeira alma brasileira. É um choque estético que mistura a vanguarda europeia com a cultura popular nacional, valorizando o folclore, a linguagem das ruas, o índio real e as lendas do nosso país, sem nenhuma idealização. O objetivo era destruir para construir de novo, deglutindo as influências estrangeiras e devolvendo uma arte original, livre, irreverente e profundamente conectada com a realidade múltipla do nosso povo. O contexto histórico do modernismo ganha sua força explosiva no início do século XX, tendo como marco fundador e definitivo a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada na cidade de São Paulo. O mundo acabava de sair dos horrores da Primeira Guerra Mundial e via o surgimento de tecnologias revolucionárias, como o avião, o cinema, o rádio e o automóvel, o que gerava um sentimento de velocidade e mudança constante no Brasil. O ciclo no Brasil era o ciclo do café, impulsionava a industrialização e a urbanização desenfreada de São Paulo, atraindo imigrantes de todas as partes do mundo, o que criava um ambiente propício para que a arte também se modernizasse e quebrasse os padrões da antiga elite conservadora. As características do modernismo envolvem a liberdade formal absoluta com o uso de versos livres que não se importam com rimas ou métricas perfeitas, além da incorporação da linguagem coloquial, dos erros de gramáticas propositais e das gírias para simular a fala do povo. O movimento apresenta um forte caráter anárquico, irônico e bem-humorado, em sua primeira fase, desconstruindo os heróis do passado e zombando da literatura clássica e parnasiana. Em suas fases seguintes, o modernismo adota um tom mais maduro e engajado, passando a denunciar as desigualdades sociais do Nordeste e a fazer profundas reflexões existenciais e filosóficas sobre o sentido da vida em um mundo moderno e conflituoso. A poesia, a prosa e o teatro modernos subverteram completamente as formas clássicas, com a poesia se tornando rápida, sintética, livre e muitas vezes parecida com piadas curtas na sua fase inicial, evoluindo depois para poemas sociais e espirituais complexos. A prosa revolucionou a narrativa misturando o conto, a crônica e a lenda na mesma obra, além de criar o poderoso romance de 30 ou romance regionalista, que expôs a miséria, a seca e o abandono do homem do sertão. O teatro modernista quebrou a quarta parede, introduzindo cenários expressionistas, temas do candomblé e debates sobre o racismo e as tensões sociais, abandonando definitivamente os dramalhões e as encerrações artificiais burguesas. Os principais autores do modernismo mudaram a nossa forma de ler e ver o mundo, a começar por Oswald de Andrade, o líder provocador da primeira fase, autor do Manifesto Antropófago e rei da peça O Rei da Vela. Ao seu lado está Mário de Andrade, que realizou o maior mergulho na identidade nacional com seu livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Na poesia, o gigante indiscutível é Carlos Drummond de Andrade, pertencente à segunda fase, autor do clássico Alguma Poesia, enquanto na prosa reflexiva e intimista da terceira geração brilha genialidade incomparável de Clarice Lispector com sua obra de mergulho psicológico extremo, A Paixão, segundo GH. A literatura contemporânea é o momento em que a nossa produção literária se encontra hoje, abrangendo a diversidade absoluta, a multiplicidade de vozes e a mistura de todas as tendências estéticas
refletindo um mundo rápido, globalizando e o cheio de incertezas. É uma literatura que não obedece a um único estilo ou a um manifesto fechado, permitindo a convivência entre o romance histórico, a poesia concreta, a fixação científica, a fantasia urbana e o realismo mais brutal. Acima de tudo, é um momento histórico em que as vozes que antes eram silenciadas ou mantidas à margem da sociedade, como autores negros, indígenas, mulheres e moradores das periférias, finalmente ocupam o centro da narrativa literária e contam as suas próprias histórias. A fragmentação da narrativa, as inovações visuais e a quebra das fronteiras entre os gêneros literários provam que a nossa literatura está viva e se adaptando continuamente aos novos tempos. O contexto histórico dessa literatura abrange o final do século XX e todo o século XXI, um período que se iniciou sob as sombras do período final da ditadura militar no Brasil, gerando inicialmente uma literatura de testemunho, resistência política e denúncia da violência com o Estado. Com a redemocratização e a chegada do novo milênio, o contexto passou a ser agitado pela revolução tecnológica, pelo advento da internet, pelas redes sociais e pela hiperconexão que mudaram drasticamente a nossa relação com a informação e com a verdade. Esse cenário pós-moderno é marcado por crises globais, questões climáticas urgentes, debates sobre identidade de gênero, racismo estrutural e desigualdade de classes. A literatura tornou-se um espelho desse mundo fragmentado, onde as grandes verdades absolutas caíram por terra, e as vivências individuais, o caos urbano e as minorias sociais tomaram a frente ao debate público e artístico mundial. As características da literatura contemporânea são vastas e impossíveis de resumir a uma única estética, mas destacam-se fortemente o hibridismo de gêneros, onde um livro pode misturar jornalístico, bibliografia, poesia e fixação na mesma obra. O minimalismo convive com textos longos e experimentais e há um uso constante da intertextualidade, onde os autores dialogam livremente com filmes, músicas, jogos e outras obras da cultura pop. Há um foco intenso nas questões identitárias, na literatura periférica e nos problemas das grandes metrópoles urbanas, mostrando a violência, a solidão contemporânea e o abismo social. Outro ponto forte é a metalinguagem, quando o próprio texto discute a dificuldade de ser escrito e a interatividade constante com o leitor moderno, que é desafiado a montar peças narrativas que não são mais entregues prontas e lineares. A poesia, prosa e o teatro contemporâneos se reinventam a cada dia para sobreviver em um mundo repleto de estímulos digitais e telas brilhantes. A poesia saiu dos livros acadêmicos e invadiu as ruas, as paredes, com pichações poéticas e os palcos dos slams, que são as batalhas de rimas e poesias faladas nas periféricas, trazendo uma oralidade mais forte e denúncia social pulsante. A prosa diversificou-se enormemente através dos romances polifônicos, dos contos curtíssimos, chamados microcontos, das crônicas urbanas e do fortalecimento da literatura fantástica, e da terror nacional. O terror, por sua vez, abraçou a performance, a tecnologia audiovisual, os monólogos confessionais e as intervenções artísticas em espaços não convencionais, quebrando qualquer barreira que ainda existe entre o ator, o texto e o espectador. Agora vamos comparar o trovadorismo com a literatura contemporânea. No trovadorismo, a literatura era oral, cantada e seguia padrões bem definidos, com pouca liberdade criativa. E já na literatura contemporânea, a gente vê exatamente o oposto: liberdade total, diversidade de temas e formas e uma escrita muito mais individual. Ou seja, isso mostra que a literatura evoluiu junto com a sociedade, acompanhando mudanças culturais, sociais e tecnológicas. Então, ela saiu de algo mais limitado e coletivo para algo muito mais livre e diverso. Agradecer pela intenção sua de ter assistido até aqui
Esse trabalho nos mostrou que a força das palavras tem o poder de derrubar impérios, construir nações, libertar povos oprimidos e salvar mentes perdidas da solidão. A literatura é a prova definitiva de que as vozes daqueles que já se foram, como Machado de Assis, Clarice Lispector e José de Alencar, continuam ecoando vivas e poderosas dentro de cada um de nós sempre que abrimos a primeira página de um de seus livros. Corta. Esperamos que este resgate histórico tenha despertado a curiosidade de cada um de vocês para explorar. Que este resgate histórico tenha despertado a curiosidade de cada um de vocês para explorar os infinitos mundos que existem nas bibliotecas e nas estantes, sejam elas físicas ou digitais. A literatura é um direito nosso e a nossa herança humana mais preciosa, e cabe a nós, estudantes e cidadãos, continuarmos passando essas histórias adiante para as próximas gerações. Em nome do Leonardo e no meu próprio, agradeço profundamente pela companhia de vocês durante esses minutos de apresentação e nos despedimos aqui. Lembrando que, enquanto houver alguém disposto a contar uma história e disposto a ouvir, a literatura jamais deixará de existir. Tchau!